Olá, família Palmeiras, mais um Crias do Amit começando, o Crias do Amit número 3, aqui no canal Amit 1914, para falar das categorias de base, tudo sobre o que aconteceu nas últimas semanas. E tem bomba, tem notícia e bastidores exclusivos, tem derrota, eliminação. Então nós vamos comentar sobre o Sub-17 e o Sub-20 mais uma vez. Os convidados dessa noite, como os titulares, Léo do Infus Palestra, Tailon Moro, que estarão sempre aqui conosco, e mais uma vez o André Galassi aceitou nosso convite para fazer aqui, trazendo as informações sobre a demissão de Arthur e Tiro. Durante esse vídeo você vai ouvir sobre isso, e o Galassi apurou muito bem lá no nosso Palestra. Mais uma vez, obrigado ao nosso Palestra por liberar o André Galassi para estar aqui junto com a gente. Você, obviamente, nesse início já deixa o seu like, se inscreve no canal do Amit, porque tem muita informação, tem vários programas interessantes na hora do almoço, depois dos jogos, antes dos jogos, enfim, muito conteúdo. Se inscreve aí, deixa o seu like, porque aqui tem conteúdo de palmeirense para palmeirense. Nós vamos agora trazer as manchetes aqui. O Palmeiras foi eliminado no Sub-17 do Brasileirão, eliminado pelo Vasco, e depois disso o Palmeiras demitiu o técnico Arthur e Tiro. Nós vamos falar disso aqui no vídeo. O Sub-20 do Palmeiras teve uma boa sequência de vitórias, mas isso foi interrompido nessa terça-feira, dia 20 de julho, contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras perdeu e aí se distanciou um pouquinho, estava quase chegando no São Paulo na liderança e ficou aí alguns pontinhos atrás, mas tem muito caminho pela frente. Vamos falar das competições que o Sub-17 também terá durante o calendário de 2021. Vamos começar então falando das categorias de base do Palmeiras. Está aí mais uma vez aquela imagem que você já está habituado a conhecer aqui no Crias do Amit. Vou tirar essa logo para não atrapalhar a gente. E nessa análise nós vamos começar falando desse grupo A. O Palmeiras terminou bem, né, a fase de grupos, Tailon, e conseguiu uma vitória boa sobre o São Paulo. O problema foi depois. Exatamente, o Palmeiras foi bem contra o São Paulo, né, já vinha numa boa sequência ali na fase de grupos. Esse foi o último jogo da fase de grupos no grupo A. O Palmeiras venceu na 9ª rodada do São Paulo por 3-1. O jogo começou um pouco difícil, né? O São Paulo estava um pouco melhor, atacando um pouco mais a defesa do Palmeiras, né? O Palmeiras mostrava assim alguma fragilidade, mas o Tiro, né, então técnico do time palestrino, conseguiu acertar os erros e o Palmeiras embalou bem no segundo tempo, né? Eu acho que o Cauã Silva, né, jogou bem, né, conseguiu fazer o primeiro gol com uma casquinha do Alan, e aí no tempo o principal destaque foi o Daniel, um jogador que demorou um pouco para entrar nesse time, né, por conta da sua lesão que ele teve durante o ano, mas sempre que entrou participou muito bem, né, na jogada do primeiro gol, conseguiu fazer, né, com assistência do Thales, numa bola ali pela direita, e aí o terceiro gol numa jogada de contra-ataque no final do jogo, conseguiu proteger bem a bola, né, demonstrando ali sua força física e também sua capacidade de passe para dar para o Wendel, né, para fazer o terceiro gol. Então, Daniel, para mim, destaque dessa partida. Logo após, a gente teve os dois jogos, né, contra a equipe do Vasco, né, nas quartas de final do Brasileiro. E às vezes muita gente pensa, porra, o Vasco, né, tá lá na Série B, como que vai perder para um time desse? Mas assim, categoria de base, tem muitos jogos que são nivelados, né, e não dá para esquecer que o Vasco também faz um bom trabalho na base, vários jogadores destaque, jogando bem, né, outros do Sub-20, por exemplo, já estão atuando no profissional, então não dá para dizer que foi, por exemplo, um vexame, né, como se tivesse perdido para um time menor do Brasil. Então, esse jogo contra o Vasco foi muito condicionado à expulsão, né, do Cauã Santos e também do zagueiro Serafim, né, no segundo tempo. O Palmeiras até que começou bem, né, o Cauã começou fazendo gol numa jogada ali pela esquerda, aproveitou uma sobra, bateu bem, só que no segundo tempo, infelizmente, ali, uma jogada muito mal explicada, para mim, o juiz não deveria ter expulsado o Cauã Santos, como expulsou o zagueiro do Vasco, acabou expulsando os dois e prejudicou principalmente o Palmeiras, né, perdendo o destaque aí do time na competição. E aí o Palmeiras começou a perder o meio de campo, né, não conseguiu sustentar a vantagem, e com toda a pressão, né, do Vasco, principalmente através dos cruzamentos na área, o Palmeiras acabou sofrendo a virar. O goleiro Adi estava muito bem no jogo, né, para mim era o destaque, acho que a gente até estava comentando, eu e o Galassi, para dar nota para os jogadores naquele momento, e ele estava muito bem, mas ele acabou falhando em um dos gols, e aí o Palmeiras tomou a virada. Nada que não pudesse virar, né, no segundo jogo, mas aí, como a gente pode ver por essa escalação, o Tiro acabou
por colocar em campo um sistema muito diferente, né, do que estava acontecendo. Vinha jogando com uma linha de 4, com 3 meio-campistas, e acabou colocando ali praticamente 5 atacantes, né, 2 ali abertos, mais 3 lá na frente. O Palmeiras não conseguiu tocar bem a bola, né, chegava muito, principalmente através do abafa, e aí acabou que não conseguiu virar esse jogo contra o Vasco. Nesse destaque do segundo jogo, para mim, o Daniel novamente, né, conseguiu participar bem, fazendo os 2 gols, um com assistência do Thales, outro de pênalti, mas o Giovani não conseguiu jogar bem, né, os 2 pontas que atuaram ali pelos lados não conseguiram jogar bem, o próprio Luiz Freitas também não conseguiu participar tanto com a bola no chão. Então acho que o Itiro foi um pouco o professor Pardal, né, nessa partida, não conseguiu manter a regularidade, né, a consistência do time. É um time que tocava muito bem a bola, né, como a gente vinha salientando, não conseguiu fazer isso, foi ali na pressão, com um pouco de ímpeto, mas faltou um pouco de cabeça para conseguir virar esse confronto que, para mim, né, conseguia com um pouco mais de paciência. Muito bem, nós vamos trazer as imagens dos gols contra o São Paulo e dos 2 jogos contra o Vasco. As imagens são exclusividade da Eleven Sports, então os créditos são todos deles aí. Vou colocar a partir de agora, você vai ver os lances desse jogo. Eu vou pedir o comentário, obviamente, do Léo também, antes de a gente trazer o saldo da temporada. Será que foi suficiente essa derrota para a demissão, antes de saber os bastidores, de impressão? Será que foi só isso, né? Essa campanha do Palmeiras no Brasileirão Sub-20, Sub-17, perdão, é natural que as categorias de base percam, há muito equilíbrio, há muito talento ainda a ser desenvolvido. Mas como foi para você essa campanha antes da exclusividade de André Galassi nas informações sobre o Arthur Itiro? Eu não entendi muito bem, até a gente conversava em outros programas que o Arthur Itiro era muito promissor, era um cara que era muito presente já no Palmeiras e teria muito futuro de qualidade dentro do clube, fazia um bom trabalho, só que as derrotas condicionaram um pouco essa questão da saída dele. Após o Galassi passar os bastidores que ele teve dessa demissão, a gente conversou também com o Arthur Itiro, ele passou um pouco da percepção dele, vamos falar daqui a pouquinho também, mas eu acredito que o Palmeiras oscilou bastante nesse campeonato, como na temporada. A gente falou no primeiro programa daquela eliminação do Sub-20 pro Avaí na Copa do Brasil, e a base oscila muito. O Palmeiras vem oscilando bastante nesse ano, em todas as categorias que a gente está falando, 17 e 20. E no Sub-17, principalmente contra o Vasco, o Palmeiras não soube defender o resultado no jogo de volta. Fez o primeiro gol, no lance de saída de bola, toma um empate. Busca, faz o segundo gol, que dá uma tranquilidade. Na saída de bola, toma o gol novamente, e aí o jogo já era tarde demais, o Palmeiras não conseguiu reverter. Então faltou um pouquinho de experiência, um pouquinho de qualidade também, condicionado um pouco pela ausência do Cauã, que foi expulso injustamente no primeiro jogo, e isso condicionou muito o resultado da eliminação do Palmeiras. Acredito que, apesar da campanha não ser como a gente vinha vendo em outros anos, onde o Palmeiras vinha sendo campeão sempre, ou lutando pelos títulos, mas acho que alguns bons nomes vêm se apresentando ao Palmeiras com o passar dos anos. Cauã, Giovani, Daniel e outros atletas que vêm se destacando. Claro que a gente quer títulos, a gente gosta de comemorar títulos na base, é muito importante, porém a maior conquista de uma categoria de base é revelar bons jogadores de qualidade. Perfeito. E agora sim, André Galassi, vamos passando os lances. Você está vendo os gols que o Palmeiras fez nesses 3 confrontos contra São Paulo. Esse aí é o jogo de ida, né, contra o Vasco, e nós vamos mostrar agora os gols do jogo de volta. E o Itiro, antes de mais nada, fez algumas mudanças muito contestáveis, né? Mudou um pacotaço aí no segundo jogo, foi contestado, obviamente, mas o trabalho não pode ser avaliado somente por essa eliminação. Galassi, traga os bastidores e, no final, sua opinião, obviamente, sobre essa escolha do Palmeiras. E você, em off pra gente, falou que muitos clubes estão procurando técnicos de qualidade na categoria de base. O Itiro vai ser acionado por vários, tenho certeza. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço de estar participando aqui com vocês. Em primeiro, vocês falaram do Daniel. O Daniel ficou lesionado uma boa parte
do Campeonato Brasileiro, ele jogou só 167 minutos, que foram suficientes para ele fazer um gol, para ele fazer 4 gols e dar uma assistência. Ele faz um gol a cada 42 minutos, então só enquanto vocês estavam falando, eu puxei esses dados. Sobre o Itiro, é claro que um jogo não derrubou ele. Ele vinha fazendo uma campanha muito boa, só 2 jogos que ele perdeu nessa temporada, um foi a estreia, ele passou toda a primeira fase, 8 jogos de invencibilidade, então o trabalho era muito bom, só que é a terceira vez que o Palmeiras chega às quartas de finais, com uma campanha melhor do que o adversário, e cai. Aconteceu isso em 2019 contra o São Paulo, o Palmeiras era a melhor campanha do grupo A, o São Paulo era a quarta melhor campanha do grupo B, o Palmeiras foi eliminado. Ano passado aconteceu contra o Flamengo, Palmeiras de novo, primeira campanha contra a quarta, perdeu, e dessa temporada era a segunda melhor campanha, não só do grupo A, como era a segunda melhor campanha no geral também. O Vasco era a terceira melhor campanha do grupo B, quinta geral, e Palmeiras novamente perde. Então tem esses fatores, o fator é um trabalho bem construído, mas que muitas vezes na hora do vamos ver, né, no popular hora do vamos ver, acaba dando errado. E aí você começa, os erros são sempre parecidos. Essa escalação meio maluca, o Palmeiras jogou com quase 5 atacantes, embora o Thales seja um meio atacante, ele estava jogando quase ali dentro da área. Então o Palmeiras jogando só no abafa, o resultado não veio mais uma vez. E aí, até onde eu apurei no nosso palestra, já vinha um desgaste entre comissão técnica e clube, então não foi um resultado que derrubou ele, mas o resultado, é a soma de já ter em outras ocasiões acontecido a mesma situação e um desgaste que é natural. Ele estava no comando do Palmeiras Sub-17 desde 2016, desde 2013 ele está no Palmeiras, na época ainda no Sub-15. Então é natural que o trabalho acabe desgastando depois de tanto tempo. A gente vê grandes treinadores que aconteceram isso. Ele é muito promissor, via ele no Palmeiras com um futuro brilhante, seja no Sub-20, quem sabe um dia até no profissional, começa ali como auxiliar, a gente já viu tantos que eram de categorias de base, viram auxiliares e um dia assumem a equipe profissional. Tem muitas equipes interessadas nele, é evidente o trabalho que ele fez aqui, 2 vezes campeão mundial. Até 2019 a gente comenta muito pouco essa eliminação no Brasileiro, porque a equipe acabou de ser campeã mundial, ganhava todos os títulos, mas 2020 e 2021 a equipe só tinha o Campeonato Brasileiro para disputar. Ano passado disputou a Copa do Brasil, agora disputa a Copa do Brasil em agosto e esse ano vai voltar até o Campeonato Paulista. Então o Campeonato Brasileiro acabou ficando em maior evidência, né? Não tinha outros trabalhos para ele se consolidar mais ainda, era o Campeonato Brasileiro. E Palmeiras, até onde eu sei também, está com cautela para contratar um novo treinador. O Campeonato Paulista começa só daqui a um mês, a Copa do Brasil igualmente, só no final de agosto, então ainda não tem treinador interino, não se sabe quem assume, se contrata, se pega alguém de outra categoria, como aconteceu com o Itiro anos atrás, era do Sub-15, foi para o Sub-17, é algo natural. Então até onde eu apurei nosso palestra, veja lá no nosso palestra, a gente falou bastante sobre a demissão do Itiro, mas a reportagem é essa, a reportagem é que o Palmeiras prega a cautela neste momento. Muito bem, e o saldo é esse aí, né? O saldo é o que fica dos jogadores que trabalharam com Arthur Itiro, é o fim da linha para o técnico do Sub-17 do Palmeiras. Você tem essa informação aqui no Crias do Amit, mas os jogadores estão aí. O Cauã é o destaque desse Campeonato Brasileiro, com 14 participações em gol, é muita coisa, e seguido aí do Alan, com 9 participações, o Jean Carlos, 4 gols, 3 assistências, Daniel Silva, Thales, nomes que a gente tem que olhar com bastante carinho para a sequência, né, das próximas temporadas. O Sub-20 vai receber em breve uma boa geração também e fica cada vez mais próximo da nossa categoria principal, que é o profissional. E só lembrando também que é importante os clubes pensarem em revelar treinadores, bem dito aí pelo André Galassi. O próprio Abel Ferreira, que hoje comanda o Palmeiras, não começou em clubes principais, né, em times principais. Ele treinou categorias de base, o Braga B, inclusive, e depois só teve a sua oportunidade. Então, olho nisso. Muita gente, inclusive, quando o Palmeiras não tinha treinador, pediu Wesley Carvalho no time principal, né? Então aí, essa demissão causa estranheza mesmo, porque o trabalho era consolidado,
tinha uma sequência, mas os resultados sempre pesam até na base do futebol brasileiro. Vamos continuar então agora para o Sub-20, que teve uma boa sequência de vitórias. Essa sequência começou, a gente trouxe para você os jogos do início do Brasileirão Sub-20, e o Palmeiras venceu o Internacional num bom jogo. Quero que o Galassi comece comentando já para a gente como é que foi essa sequência com o Internacional, o Flamengo e depois a derrota que aconteceu nessa terça-feira contra o Atlético Paranaense, as escolhas do Wesley Carvalho para o Sub-20. É isso aí, o Palmeiras com uma sequência de vitórias muito boa no Sub-20, que foi interrompida nesse último jogo, diante do Atlético Paranaense, lá no CT do Caju, em Curitiba. A gente, no último programa, quando a gente conversou sobre o Sub-20, a gente falou que defensivamente vinha muito bem, precisava melhorar ofensivamente, e melhorou. O Wesley Carvalho, ele costuma encontrar soluções rápidas para esse tipo de problema, e ofensivamente a equipe cria mais, faz mais gols. Esse jogo contra o Inter, o primeiro gol, o Garcia foi lá na área, ele que é lateral direito, ele estava na área. Eu até conversei com ele depois numa reportagem no nosso palestra, e ele falou, o futebol é posição, mas o gol vale mais do que tudo. Eu estava fora de posição e fiz o gol. E até numa jogada que o Newton cabeceia, a bola pega no próprio companheiro do Palmeiras e sobra para o Garcia. Newton aí numa sequência de 7 jogos sem fazer gols, fica aí a informação. E o Palmeiras ganhou de 3-1 nesse jogo. Então, se defensivamente vai muito bem, ofensivamente começou aí, e contra o Flamengo a mesma coisa. Contra o Flamengo ganhou bem, passou sufoco, foi pressionado e conseguiu a vitória também por 3-1, conseguiu a vitória mesmo se fechando, saindo em contra-ataque. Então a equipe do Wesley Carvalho é sempre muito equilibrada, se defende e ataca. Quando a balança pesou para um lado, só se defendia e não atacava bem, ele corrigiu, ele conseguiu mudar isso, e hoje a equipe, se ganhasse do Atlético Paranaense, não apenas encostaria no São Paulo, como dividiria a liderança com o São Paulo treinado pelo Alex, né, vale lembrar, só que não conseguiu, acabou jogando muito mal, não fez uma boa partida, todos muito abaixo, perdeu, e aí permanece ali quarto, quinto lugar. A rodada ainda não acabou, então não tem a posição certa, mas na zona de classificação, fazendo um excelente trabalho, era uma das poucas equipes que ainda estava invicta na competição. Muito bem, daqui a pouco o Léo do Infos Palestra trará informações sobre um destaque do Sub-20, que recebeu propostas e o Palmeiras pensa em negociá-lo, hein? Fique de olho, no final do vídeo teremos essa informação, mas enquanto isso, o Tylon vai comentar sobre esses gols, sobre essas jogadas, mais uma vez as imagens da Eleven Sports, trazendo aí para vocês os melhores lances das partidas contra Internacional, vitória do Palmeiras 3-1, mesmo placar contra o Flamengo no Allianz Parque, mas a derrota que aconteceu na terça-feira no CT do Caju diante do Atlético Paranaense, e a importância, Tylon, do jogador Gabriel Silva para esse Sub-20 que vem fazendo festa, vem fazendo muito gol e fez um golaço contra o Flamengo. Exatamente, como o Galassi destacou, o Wesley conseguiu achar algumas soluções, né, dentro do próprio time para fazer com que atacasse melhor, né? E o Garcia foi uma delas. Eu acho que nesses últimos 3 jogos ele foi uma das principais peças ali no setor ofensivo, seja chegando à área para finalizar ou cruzando, como fez, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, né, 3-1 no Allianz Parque. Também nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, apesar da derrota, acho que o Garcia participou muito bem e criou 2 chances ali que o Kevin mesmo poderia ter feito gol no começo do jogo, né? Também tem que se destacar o Jonathan, né, que está aí na imagem, que a gente estava cornetando um pouco, faltava um pouco de intensidade, dele participar um pouco mais da partida, né, no momento ofensivo e também na defesa, né? Ele conseguiu fazer o gol nesse jogo contra o Internacional e também no jogo contra o Flamengo, né, depois de um belo passe do Gabriel Silva, já a gente vai colocar na imagem. Então, algumas peças melhorando, o Gabriel Silva continua sendo destaque, conseguiu bater esse escanteio para o Juan Santos, né, fechar o placar da partida contra o Inter, lá no Rio Grande do Sul, e também ao fazer os 2 gols do jogo contra o Flamengo, né. Então, um atacante que vem participando bem do jogo, como a gente pode ver, aí, ó, o cruzamento do Garcia e a bela finalização de cabeça do Gabriel Silva, não é tão alto, né, tem acho que cerca de 1,75, mas aí sempre bem na área para finalizar. Ele começou a temporada jogando um pouco mais de referência, né, no ataque, mas o Newton
mesmo não participando tanto assim dos gols, né, e sendo um pouco grosso, vamos falar aqui, o Gabriel Silva vem jogando mais pela ponta, né, participando por dentro, aí fez o belo passe para o Jonathan finalizar. O Palmeiras que tem criado um pouco melhor, mas ainda às vezes falta um pouquinho de bola no chão, como a gente viu no jogo contra o Atlético Paranaense. O Vitinho foi destaque do jogo contra o Flamengo e aí ganhou a titularidade, né, ao lado do Iago nesse jogo contra o Atlético, mas o Palmeiras não conseguiu criar tanto assim por dentro como nos últimos jogos. Então o Wesley aí tentando encontrar, né, as melhores opções, principalmente no meio-campo, né? Sempre tem várias alterações nesse sentido, com a saída de um dos volantes ou a própria alternância dos meias. Então, esse é o Palmeiras aí do Wesley Carvalho. Muito bem, Léo, agora é a hora da informação e também quero que você opine sobre as falhas, muitas falhas individuais contra o Atlético Paranaense que custaram caro, muitos erros de passe no meio-campo e, obviamente, até o Michel, que renovou o contrato recentemente, falhou no primeiro gol, deu uma dormida ali. O Palmeiras sofreu no último jogo, mas a campanha é boa, 3 pontos, né, da liderança do campeonato. A gente está vendo o finalzinho, né, dos gols da partida diante do Flamengo e depois a sua informação com exclusividade sobre o que acontece com o destaque do Sub-20 do Palmeiras, que pensa, Palmeiras no caso, em negociá-lo com clubes aí nem tão conhecidos assim europeus, né? São propostas de mercados alternativos. Exato. Primeiro sobre o time Sub-20 em geral, até eu estava pensando esses dias, Palmeiras contratou recentemente o Luciano Júnior, que é um preparador de goleiros, mas eu vejo um Palmeiras um pouco falhando na formação de goleiros, tanto do Sub-17 quanto do Sub-20, ainda tem algumas falhas, não sei se é própria da formação ou se por conta da qualidade dos goleiros, que são bons, mas um pouco de nervosismo. O Palmeiras vem falhando um pouquinho, principalmente no gol, falhas decisivas, como no Sub-17 e alguns momentos do Sub-20. E o time em geral é bom. O time do Palmeiras Sub-20 tem boas peças, Garcia, Vanderlan, Henry, Michel, todos já testados no profissional, Pedro Bicalho, Gabriel Silva. Então o Palmeiras tem condições de formar um bom time, mas vem oscilando um pouco, mas isso é natural das categorias de base, isso é natural de um time que está em formação. Lembrando que esse time, até no passado, estava totalmente desconfigurado, porque as principais peças saíram e foram para o profissional, como Gabriel Menino, Patrick de Paula, toda essa safra vitoriosa que a gente tem. Então é natural essa mudança total de ciclo oscilar um pouquinho, e o Wesley Carvalho tem mostrado qualidade para montar o seu time de acordo com as características de cada jogador deste elenco. Sobre a informação, em conjunto com o André Galassi, que está aqui com a gente hoje, a gente, ontem, que a gente está gravando hoje no dia 20, ontem dia 19, o Bruno Andrade, do UOL, informou que o Philadelphia, da MLS, havia feito uma proposta de $2,5 milhões pelo Gabriel Silva, recusada. E aí a gente entrou em contato com pessoas próximas ao Gabriel, e o Palmeiras não descarta negociar o atleta. A primeira proposta da Ucrânia foi recusada porque era via empréstimo, e aí algumas pessoas ficaram meio assim, era interessante a proposta, só que o Gabriel queria uma proposta de compra porque ele queria uma estabilidade no exterior. E aí essa proposta veio, seguindo a linha do que o Palmeiras pedia, totalmente alinhado com o que o Palmeiras pedia, com o que o atleta queria. Porém, no último momento, esse negócio se desfez. Porém, pessoas próximas ao Gabriel e também algumas informações próximas ao Palmeiras dão conta que sim, o Palmeiras pensa em vender o Gabriel, já que a experiência dele no profissional não foi tão boa, e vem que uma venda para o exterior, mantendo uma porcentagem do atleta para uma venda futura, é uma boa nesse momento. Muito bem, tá aí os números então. É o destaque absoluto com 11 participações em gol, Gabriel Silva, seguindo do Rinestrosa, Newton, o Iago Santos, juntando Brasileirão e Copa do Brasil. Para finalizar o nosso programa Crias do Amit 3, eu quero opiniões. E opiniões fortes agora, começando pelo André Galassi. Palmeiras faz bem em pensar em vender Gabriel Silva, um jogador que não foi aproveitado corretamente no profissional, foi para cobrir buraco, né? Porque o Palmeiras não se planejou para perder centroavantes e contratar. Como você vê essa avaliação da diretoria do Palmeiras em pensar em vender o melhor jogador hoje do Sub-20, que é o Gabriel Silva?
Eu não gosto, não. Acho que não é uma decisão correta. Ele tem mais praticamente 2 anos de categorias de base, né? Todo 2021 ainda, esse segundo semestre, com o Campeonato Paulista, que são vários jogos, com ainda o Campeonato Brasileiro. E tem a temporada do ano que vem, que a gente já imagina que com a vacinação e a pandemia um pouco melhor na temporada que vem, o Palmeiras possa disputar mais campeonatos, como disputava antes, batendo quase 80 jogos na temporada do Sub-20. E ele ainda pode crescer muito dentro do Palmeiras como um clube mesmo, seja no Palmeiras Sub-20, seja no Palmeiras Profissional. Fisicamente ele vai melhorar. Ele foi colocado na fogueira, embora jogou 24 jogos com o profissional, ele não passou de 700 minutos dentro de campo, então é pouco. Você olha 24 jogos, parece um número altíssimo. Você olha 700 minutos, é um número baixo. E fez um gol, realmente não foi muito bem, só que aí a avaliação de que ele não foi bem e dificilmente vai ter espaço no profissional já é muito precipitada, porque ele entrou lá, ano passado, era o primeiro ano dele como Sub-20, ele tinha feito menos que 10 jogos de Sub-20 e ele já estava jogando no profissional. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É o artilheiro do Palmeiras nas categorias de base dos últimos 3 anos. É sempre ele no Sub-20. Ano passado o Giovani no Sub-17 também eram os artilheiros. E olha que ele jogou pouco, hein? Ele jogou só 7 partidas no ano passado, no Sub-20. E é muito pouco o valor, 2,5 milhões de euros aproximadamente. O Palmeiras, as duas, já aceitou, depois fez uma contraproposta em cláusulas, e aí foi para trás em uma, outra era empréstimo, ele não quis, mas topou negociar por 2,5 milhões. É muito pouco. O Palmeiras devia segurar, porque no futuro ele vai valer ainda mais, né? É isso, Tarno. Você concorda com o Galassi? Pensa que seja fruto de um erro aí? Obviamente a pandemia impactou nos cofres dos clubes, mas precisa cortar assim na raiz do Sub-20, um jogador tão importante para o trabalho do Wesley e para a própria carreira dele. Acho que não seria saudável ele sair e ter a responsabilidade de jogar no time profissional sem ter tido a oportunidade verdadeira de jogar no Palmeiras. Eu acho que muitos torcedores talvez não conheçam, né, exatamente o Gabriel da categoria de base, que vem sendo sucesso aí há vários anos, né, artilheiro, mas conhecido profissional, vejo aquele menino que perdeu vários gols, né, que não conseguiu ser tão decisivo, importante assim, pensam, é um bom negócio, né, a gente vai ganhar euros, e aí poder continuar as contas e pagando os atletas profissionais, mas não é bem assim, né, a gente tem que pensar muitas vezes em termos de projeção, e é uma projeção, né, do Gabriel que pode ser muito melhor do que já foi, né, tendo aí cerca de 1 ano e meio na categoria de base para se desenvolver ainda mais, para ganhar mais confiança e aos poucos voltar a ser utilizado no time profissional. Creio que se ele continuasse, por exemplo, a partir do ano que vem, ele poderia voltar a ganhar espaço no time, né, substituindo, por exemplo, uma função que o William faz ali de atacante junto com outros jogadores. E muitos desses jogos que ele jogou também não foi exatamente com o time titular, né? Foi ali um catadão, um time misto, e isso também, né, atrapalha o jogador, né, na falta de confiança, na falta de condições para ele jogar o melhor, como foi com outros atletas, né, como Gabriel Menino, Patrick de Paulo e Danilo, que entraram, sim, com os jogadores principais da equipe. Então, creio que não seria boa a venda para o próprio Gabriel, que encontraria um contexto muito difícil para se adaptar na Ucrânia, por exemplo, ou nos Estados Unidos, né, um futebol muito diferente, e que pode queimar muito fácil, né, o seu futebol, como foi, por exemplo, com o Fernando, que foi vendido lá atrás pelo Matos em 2019, né, ou 18, acho que 18, e não encontrou estabilidade nem no Shakhtar, nem no Sporting, e aí hoje ainda encontra, né, seus rumos na carreira. Então, uma proposta muito baixa, que sem dúvida o Palmeiras tem que pensar melhor em como utilizar o atleta e pensar no futuro também da carreira dele, porque o clube é responsável não só por vender e pensar em si, mas também pelos atletas que ele forma. Exatamente. Só para ilustrar, vender o Gabriel Silva por essas cifras é equivalente a pagar 1 ano de contrato para o Lucas Lima. Eu acho que o erro de planejamento não deve custar na conta do nosso Sub-20. Um jogador que é promissor e pode render muito mais para o Palmeiras, tanto esportivamente quanto financeiramente. É assim que a gente coloca um ponto final no Crias do Amit número 3. Você pode acompanhar todos os nossos programas aí no Amit 1914. Várias edições ainda virão. Então você é nosso convidado. E importante demais é o seu feedback. Deixe sua pergunta nos comentários, sua sugestão, enfim, traga sua avaliação sobre o nosso programa e participe com a gente sempre, tá? Siga as redes sociais do Amit, que a gente está sempre por aqui.
Obrigado, Tylon. Léo, tamo junto aí também nos palestras às terças-feiras, né? Nessa terça, dia 20, você acompanhou, você que você viu o palestra com o Reinaldo Gotino, e também ao Galassi, que é um cara espetacular, traz informações exclusivas e sempre boas análises sobre a base do Palmeiras. Tamo junto, temos vinheta agora, hein? Temos vinheta, e você viu no começo e vai rever agora no final. Um grande abraço e avante palestra.